Boa noite. O especial Informação de hoje analisa as tensões internas no partido Podemos. Esta formação política que é a segunda maior bancada parlamentar na Assembleia da República. A suspensão de Hélder Mendonça, depois de este ter questionado a liderança sobre a gestão da subvenção anual de cerca de 80 milhões de meticais provenientes do erário público, está a gerar debate político e levantou questões de transparência, democracia interna e prestação de contas nos partidos políticos. Para falar sobre este assunto, recebemos o chefe da bancada parlamentar do Podemos, Sebastião Moussanhane, que também foi secretário-geral deste partido político. Bem-vindo, Sebastião Moussanhane, ao especial Informação. A primeira questão que lhe coloco é o que levou exatamente à suspensão de Hélder Mendonça? Foi apenas por questionar a liderança sobre a gestão dos fundos do partido? Boa noite, João. E permita-me também, através de si, saudar a todos os telespectadores que estão nos acompanhando a partir deste momento, das suas casas e de qualquer local que este esteja. E também permita-me agradecer esta oportunidade, ao convite a nós formulado daqui podermos estar, para falarmos um pouco sobre este assunto que está, de facto, a correr por toda a semana em vários canais televisivos, nas redes sociais, que é o culminar, na verdade, de um processo que iniciou há bastante tempo. Gostaria de responder à sua questão, começando por dizer que o Partido Podemos é uma organização organizada administrativamente, que tem órgãos funcionais, e esses órgãos é que dirigem e organizam os trabalhos do Partido Podemos. E a suspensão do Hélder Mendonça, que é a questão que aqui me foi colocada, não foi pelo fato de ter questionado sobre a transparência dos fundos ou da gestão de fundos do partido, mas é um desenrolar de vários aspectos e que culminaram, de facto, com a sua suspensão, depois deste último episódio ter tomado contornos que feriam os princípios, os valores daquilo que é o ser e estar do Partido Podemos. Então, para dizer que a suspensão de Mendonça não deve-se necessariamente à questão dos fundos, como está sendo propalado, mas sim é o desenrolar de vários aspectos, a começar mesmo pelo desrespeito pela figura do presidente do partido, a sua conduta pessoal em termos de ser e estar. É preciso aqui trazer ao conhecimento que o Mendonça ele foi secretário-geral do Podemos e destas funções terá sido destituído em 2022, 18 meses depois da sua eleição e ter dirigido o partido. Este foi destituído do cargo exatamente por condutas que não abonam aquilo que são os bons princípios do Partido Podemos, desde burlas, condutas duvidosas e, acima de tudo, dívidas em nome do partido que em nenhum momento chegou a honrar, e isto levou a ele à sua destituição. Estas práticas não terminaram durante esta época, foram recorrentes e contínuos até ao longo de 2025. Recebemos queixas dos quais cidadãos moçambicanos, empresas, hotéis manifestavam o seu repúdio, reclamavam ao partido pelo fato de um membro sênior do partido, por sinal, secretário-geral honorário, como ele se fazia identificar nessas incursões, tinha contas que não estava a respeitar
o compromisso que ele assumia. Então, a direção do partido entende que houve indisciplina partidária ou simplesmente um debate interno que acabou por escalar, como estava a dizer, Hélder Mendonça foi destituído em 2022. Há aqui alguma indisciplina por parte deste membro do vosso partido? Conforme estava a dizer, é de facto um desenrolar de vários aspectos que culminaram com a sua suspensão, é preciso que se frise isso. Sim. Foi suspendido até que o processo que corre em tribunal chegue ao seu desfecho e assim os órgãos poderão deliberar. Mas antes mesmo de chegarmos ao processo crime que o Partido Podemos está, portanto, a mover contra Hélder Mendonça, primeiro, queremos saber se houve um devido processo legal para a tomada desta decisão por parte do partido, da suspensão. João, como bem respondi à primeira questão, são vários aspectos, começando da sua conduta pessoal, diz respeito à pessoa do presidente. É preciso recordar que, quando da fiscalização do Ivandro Massinki, o Hélder Mendonça apareceu em televisão, assim como em redes sociais, dizendo categoricamente que a posição do presidente do partido não vinculava o partido. A questão que se coloca é como é que um membro vem desacreditar uma intervenção do presidente do partido. O presidente do partido, ele representa a instituição, ele responde pela instituição com juízo dentro e fora. Quer dizer, não existe uma figura tão relevante dentro do Partido Podemos que a sua intervenção ou aquilo que diz e fala sobre o partido tem grande relevância que não seja o presidente. Quando um membro aparece em rede televisiva, aparece em redes sociais, a emitir opinião que contraria aquilo que é o posicionamento do presidente e ainda diz categoricamente que o que o presidente diz não é a posição do partido. A questão que se coloca, quem de facto vincula o partido? Quem é que fala em nome do partido e isso se torna vinculativo? É um membro só por ser membro sênior ou é o presidente? O nosso estatuto diz claramente quem representa em juízo o Partido Podemos, dentro e fora, é o presidente do partido. Então, quando ele aparece a colocar em causa a imagem, a integridade, e acima de tudo a competência do presidente, ele estava a ferir aqui os procedimentos estatutários, a ética, o bom senso, o ser e estar de um membro do Podemos, que é, antes de mais, respeitar e salvaguardar a boa imagem dos seus dirigentes e também da instituição. E isto foi-se agravar quando depois, dentro daquilo que se chama reivindicação pela gestão dos fundos do partido, gestão transparente, aparece também a reivindicar isto em público. Um partido que tem um órgão, estamos a dizer que é um partido que tem um secretariado-geral, que este secretariado-geral é dirigido pelo secretário-geral, e este secretário-geral tem alguém superior, que é o presidente do partido. Para além desta hierarquia executiva, temos órgãos deliberativos. Temos o Conselho Político. Para além do Conselho Político, temos também um órgão fiscalizador, que é o Conselho Fiscal. Mas acima desses todos os órgãos está o Conselho Central. E o mais incrível, João, desta situação toda, é que na semana em que este assunto é levado à asta pública, é levado à televisão, no sábado seguinte estava já a ser preparada a realização
do Conselho Central, que é, de certa medida, o órgão mais alto entre os congressos, ou seja, o órgão que toma as maiores decisões do partido. Este órgão, o Conselho Central, elege o presidente e destitui o presidente, elege o secretário-geral e destitui o secretário-geral, elege todos os outros órgãos do partido. Estamos a dizer que é um órgão competente que, em caso de fracasso em todas essas esferas, todas essas etapas, tinha ainda a prerrogativa ou ainda mais uma possibilidade de expor este assunto perante o Conselho Central e este julgando a favor ou não, e ele achando que a decisão do órgão não é satisfatória, aí sim podia-se compreender levar esta situação à esta pública como foi feito. Então, nós entendemos, ou o partido entendeu que a ação de levar esta situação ou esta reclamação da gestão transparente dos fundos do partido à esta pública, mesmo nas vésperas da realização do Conselho Central, foi mesmo um ato de má-fé, um ato de defamação à pessoa do presidente do partido, aos dirigentes do partido, o que de facto o Conselho Fiscal foi obrigado a ter que entrar em ação, olhando para todos os antecedentes que foram aqui acontecendo e culminando com este, e o Conselho Fiscal entendeu que não havia condições para que este membro continuasse a responder ou agir em nome do partido ou dos membros do partido Podemos, senão mesmo propor ao Conselho Central a sua suspensão. Ok, Monsenhor, aqui vamos olhar para aspectos legais. O Conselho Fiscal é um órgão de disciplina do partido, primeiro? É ou não? O Conselho Fiscal é o órgão, sim, que garante o cumprimento integral daquilo que são as regras do partido. Isso é o órgão responsável por manter a disciplina, a ética, mas, acima de tudo, de fazer com que todos os procedimentos estatutários, legais, assim como das demais leis que regem os partidos políticos, sejam obedecidos. Ok. Então, cabia, no entanto, a este órgão, ao Conselho Fiscal, mover um processo contra Hélder Mendonça, portanto, respeitando o princípio do direito ao contraditório, chamar Hélder Mendonça para responder em sede de um processo interno sobre estas acusações todas que o partido levanta contra ele, para que ele possa se defender. No entanto, a minha questão é, houve um processo que culminou, portanto, com esta decisão da suspensão ou não? João, eu estaria, se calhar, a entrar numa área que não me cabe, porque estamos a falar de um Conselho Fiscal. Exato. E é preciso aqui trazer ao entendimento que o Conselho Fiscal até ele acompanha o funcionamento do próprio secretário-geral, ou seja, o Conselho Fiscal pode contrapor até ao próprio secretário-geral, ao próprio presidente do partido. Quer dizer, é um órgão independente. Exato. Que a sua missão é fiscalizar e garantir o bom funcionamento no respeito estatutário de todos os órgãos do partido. Então, estamos a dizer que o trabalho do Conselho Fiscal em nenhum momento é comunicado ao secretário-geral ou ao secretário-geral, ou há uma obrigatoriedade aqui de comunicação ou de partilha, se calhar, de assessoria. Ou não. É um órgão independente, funciona independentemente. O que nós, como Secretariado-Geral, é que em sede do Conselho Central, que também este Conselho Central, o Secretário-Geral é uma figura menor, o Presidente do Partido é uma figura menor. É preciso entender que o Presidente do Partido apenas preside a sessão, mas o Conselho Central é soberano. Exato. E o Conselho Fiscal apresentou um documento, apresentou alegações e fundamentou que era preciso tomar-se uma decisão. E o órgão avaliou e tomou a decisão da suspensão. Então, ter que responder se houve aqui sim um procedimento de auscultação, de contraposição ou de poder defender-se ou não,
seria entrar numa outra área, invadir um outro órgão e que não poderia eu aqui responder com Sebastião propriedade. está a dizer que não sabe se o partido desencadeou, portanto, o devido processo legal com vista à suspensão de Hélder Mendonça. É o que fica patente nesta resposta. O que eu posso aqui afirmar é que o caminho usado para a suspensão do Mendonça não é ilegal como se tenta aqui fazer perceber. Okay. Ele não é ilegal. Exato. Porque olhando para aquilo que são os factos, aquilo que são os acontecimentos, a gravidade dos acontecimentos, pode sim se levantar uma suspensão imediata, sem direito ao contraditório. Exato. Isso, os juristas melhor podem explicar isto. Existe este mecanismo legal de garantir a integridade dos dirigentes, bem como do próprio partido. Então, é este princípio que o Conselho Foi Fiscal... suspenso enquanto corre um processo interno. Sim. Ok, mas esta suspensão, ele, querendo, pode impugnar nos meios, ou seja, nos órgãos da administração da justiça, esta suspensão. Mas estas são questões legais que eu penso ele já pode... Eu penso que, como cidadão, ele tem cobertura legal para impugnar e também seguir qualquer que for a etapa ou a esfera que achar conveniente para poder garantir com que os seus direitos ou deveres sejam respeitados ou repostos. Qualquer moçambicano, qualquer membro goza desta prerrogativa, faz parte de um direito. Exato. E ele pode muito bem. E nesta mesma sessão, a 11ª sessão do Conselho Central decidiu também retirar a confiança política ao segundo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando John. E aqui os motivos não são claros também. Porque é que o Conselho decidiu a retirada desta confiança política. A retirada da confiança política significa também que o senhor Fernando John, o deputado Fernando John, deixe o cargo de vice-presidente da Assembleia da República. Bom, esta matéria penso que posso responder com propriedade. João, é assim, quando nós representamos instituições em lugares de decisão, é preciso sempre nos lembrar que a instituição pode nos chamar à razão e, acima de tudo, a instituição pode, quando achar que não estamos a seguir o caminho correto, pode tirar o que lhe pertence. Exato. E neste caso, estamos a dizer que o segundo vice-presidente da Assembleia da República, segundo as regras regimentais, ele é segundo vice-presidente porque existe um partido que ocupa a segunda posição na Assembleia da República. Exato. E para o caso nosso, este partido é o Podemos. Exato. E a própria lei diz claramente que os vice-presidentes, diferentemente da presidência, esses são propostos ou são apresentados pelos partidos, porque estão lá para representar os interesses do partido. Não só os interesses, mas sim representar bem o partido. Exato. É por isso que nunca se escondeu que o A representa a Frelimo, o B representa o partido Podemos, que neste caso que é a segunda força na Assembleia da República. Então, há aqui também um escrutínio que vai sendo seguido ao longo do exercício destas funções. Exato. E o nosso membro, o deputado, que neste momento ocupa as funções de nos representar como segundo vice-presidente naquilo que é a administração da Assembleia da República, foi mostrando não estar alinhado com aquilo que são os princípios que o Podemos defende. Okay. Desde mesmo... sobre o mesmo assunto? Não tem muito a ver com este assunto, mas acaba também estando ligado a isto. O fato de, em algum momento, usar a posição em que ele está
para poder expor. Porque o que acaba aqui... Pelo documento que nós recebemos, consta lá que o segundo vice-presidente, nesta qualidade, é que solicitou ao Ministério das Finanças para que o Ministério das Finanças, portanto, desse informações sobre o recebimento destes valores por parte dos partidos políticos. Será o partido tinha conhecimento de que o segundo vice-presidente solicitou essas informações ao Ministério das Finanças? Olha, o partido não tinha nenhuma informação sobre este documento, que foi também uma surpresa nossa. Olha, há um princípio aqui que temos que vincar. Todo membro tem o pleno direito de escrutinar as finanças do partido. Exato. Tanto os provenientes dos fundos públicos, tanto os que resultam das cotas, das contribuições, tanto os que resultam de financiamento, seja qual for, qualquer membro do partido tem o pleno direito de escrutinar o uso desses fundos. Contudo, é preciso obedecer aqui os mecanismos já estabelecidos, não é? Que é exercer o seu direito, mas também sem ferir os outros deveres. Exato. É preciso entender isto. Então, não se pode usar de um direito para ferir outros deveres. Exato. Porque, acima de tudo, a imagem da instituição, esta todos nós temos a obrigação de zelar por ela. Porque todos nós estamos aqui reunidos ou estamos juntos neste barco exatamente porque há uma causa, há uma organização, há uma instituição onde nós respondemos a ela. Então, não estamos aqui a dizer que houve um pecado por ele ter requerido a informação. Mas houve-se um pecado por expor esta informação sem que antes procurasse entender dos próprios órgãos. Existem órgãos no partido. Exato. Existe órgão no partido. Ok. Eu pessoalmente fiquei acompanhando que acabou-se levando isto à esta pública porque houve uma solicitação ao secretário-geral para a prestação de contas, o secretário-geral não respondeu, houve uma solicitação ao presidente para a prestação de contas, o presidente não respondeu. Era preciso procurar entender qual é a razão do secretário-geral não ter respondido. Há aqui pressuposto porque é que o secretário-geral não respondeu. Porque estamos a falar de finanças públicas. Exato. E para responder algumas questões é preciso também seguir alguns procedimentos. É incrível, João. A mesma pessoa que está aqui a exigir contas ao partido é a mesma pessoa que também está a dever contas ao partido. Okay. A mesma conta que ele quer que eu preste, eu também estou à espera que ele partilhe um relatório comigo para eu poder fechar as contas para lhe apresentar. Então, quando um membro aparece a me exigir contas, numa altura em que eu também estou à espera do mesmo membro para prestar-me contas, em que situação eu fico? Nós realizamos a formação de quadros na Beira, em que o Hélder Mendonça fez parte da comissão que esteve em frente. Aliás, esta tem sido a regra do partido. O secretariado-geral apresenta um plano. Mas na execução deste plano são criadas subcomissões. Essas comissões que vão gerindo esses processos. É uma formação, é o quê? O secretário-geral ele é que é o dono sim do plano, claro. Mas para a execução desses planos cria-se comissões. Exato. Que é para permitir o quê? Permitir transparência. Exato. O secretário-geral trabalha em função disto. E para a formação da Beira não foi diferente. Nós constituímos uma comissão onde o Hélder Mendonça está dentro desta comissão e foram usados quase 18 milhões da formação da Beira. Esse número não é pouco. E até hoje que estou aqui sentado com o João, esta comissão ainda não prestou contas. E é um membro da mesma comissão que vem emitir um documento para o secretário-geral a pedir a prestação de contas. Qual é a conclusão que eu devo chegar? É que estou perante uma armadilha.
onde alguém que está consciente que me deve uma parte do relatório para eu incluir dentro da prestação de contas e que não são 500 meticais, não são 100 meticais, não são 2.000 meticais, que vai me dizer que, olha, você não vai parar um relatório por causa de 2.000 meticais. Estamos a falar de 18 milhões de meticais. Ok, senhor, o Podemos recebe cerca de 80 milhões de meticais por ano do Estado. Como é que este dinheiro é aplicado concretamente? Ótimo. Penso que chegamos à grande questão que interessava de facto a responder. João, quando a gente faz a gestão dos recursos, é preciso buscar aqui entender um princípio basilar. Exato. Estamos a falar de gestão do partido, estamos a falar de gestão dos recursos. A primeira questão que eu, como secretário-geral, preciso ter na minha mesa, quando sou anunciado que vou receber nas contas do partido um X valor, a primeira questão que eu faço é: deste valor entra na conta na totalidade? Segundo, deste valor, será que todo o valor que recebemos tem que ser aplicado em atividades? Okay. Estas são questões que são necessárias a ser feitas. E olha, querendo pode fazer uma investigação onde compreender. Nós temos uma verba de uma dotação de 80 milhões de meticais. Mas também preciso lembrar que o Estado, quando ele aloca a dotação, ele não canaliza os 80 milhões para a instituição local. Há sempre uma percentagem de 10 a 15% que é retida na fonte. Este é o princípio. Então, logo, eu não vou planificar contando com os 80 milhões, porque dos 80 milhões há uma percentagem que fica retida, que chama-se de retenção obrigatória para a segurança. Este é um procedimento normal da administração pública, das finanças. Então, antes de eu começar a mexer no valor, é preciso entender quais são os contornos deste fundo. Realmente eu recebo os 100% do valor? Então, a primeira questão que é preciso ficar claro aqui é que sim, são 80 milhões a dotação alocada aos partidos políticos, mas esse valor não entra na totalidade. Há uma retenção obrigatória que o próprio Estado faz. Mas isto é explicado aos membros do partido, porque mensalmente o Partido Podemos recebe mais de 6 milhões de meticais. A informação que nós temos aqui, o partido declara apenas 5 milhões. Então, eu ia para ali, João. Exato. Eu estava a começar pelos contornos do próprio valor, exato, que são 80 milhões, e que desses 80 milhões há uma percentagem que fica retido na fonte, que não chega na conta do partido. Logo, a partir deste princípio, eu não posso planificar contando com 80 milhões. Exato. Só o fato de ter uma percentagem que já é retida na fonte, eu já não posso planificar contando com aquilo. Mas então, vocês explicam isto aos eu membros? preciso definir um valor, que vai para a minha planificação. Exato. Os documentos que o Mendonça usa para justificar este barulho todo é um documento da planificação do partido. Okay. O partido levou uma informação ao partido, a um órgão chamado Conselho Político. Este órgão que é o que aprova o plano de atividades do secretário-geral, assim como do secretário, vamos dizer, o plano do partido, o plano de atividade do partido. Exato. E deste trabalho, nós não dissemos claramente que recebemos 80 milhões, nós não dissemos que recebemos 80 milhões, mas sim dissemos que recebemos 6 milhões. Okay. Esta informação foi vinculada, foi circulada. Contudo, apresentamos um documento onde planificamos na base de 5 milhões. Porque estou consciente que do valor que entra na conta, há um remanescente que não entra na conta, que é cativo, e que no fim dos 12 meses eu tenho que procurar pegar nas sobras para fechar os restantes dos meses. E ainda por cima, eu preciso também não ser consumista. Quer dizer, o fato de ter dinheiro na conta não significa que eu tenho que ser consumista. Eu tenho que planificar que, olha, do global que eu tenho, X vai para a minha planificação, mas também tenho que contar que, olha, eu tenho eleições, eu preciso investir. Quer dizer,
Eu não vou levar todo aquilo que são os 100% que eu tenho para ser consumista. Esta é uma regra de um gestor. Um gestor tem que saber planificar. É preciso entender uma coisa, João. Hoje estão a dizer que eu não declarei os 80 milhões, porque apresentei uma planificação de 5 milhões. Mas se eu tivesse apresentado uma planificação de 80 milhões, e depois, chegar 2029, 28, 29, eu dizer que, olha, não consegui poupar nada para fazer face ao desafio que tem, teriam me dito também que sou irresponsável. Como é que eu tenho um valor e eu uso todo o valor sem contar com o amanhã? Então, mas aqui levanta-se outra questão. Estas informações todas foram explicadas ao nível do partido? Os membros sabem deste todo a forma como o secretariado faz a planificação? Isto tudo é informado aos membros. Mas esta é uma questão que poderá responder na segunda parte desta edição do Especial Informação. Não saia daí, voltamos já. Boa noite, mais uma vez. Estamos de volta para a segunda parte do Especial Informação. Estamos em estúdio com Sebastião Mussaniane, secretário-geral do Podemos, chefe da bancada parlamentar na Assembleia da República pela bancada do Podemos. Estamos aqui a olhar, portanto, a analisar este debate que está, portanto, a gerar várias opiniões na opinião pública, que tem que ver mesmo com a suspensão de Hélder Mendonça por alegadamente ter questionado a liderança deste partido sobre a gestão dos fundos recebidos do erário público. Mussaniane respondia exatamente à questão sobre os contornos de gestão financeira ao nível do partido. Eu questionava antes se estes contornos todos que acabou explicando na primeira parte, se isto é explicado a nível do partido, os membros sabem desta matemática toda que o secretariado tem levado a cabo, portanto, para poupar alguma coisa para os próximos pleitos eleitorais. João, se esta informação não circulasse entre os membros, creio que o Hélder não teria sido suspenso. Porque o Hélder não foi suspenso, quem suspendeu o Hélder não foi o presidente Forquilha. Quem suspendeu o Hélder não foi o secretário-geral Sebastião Mussaniane. Quem suspendeu o Hélder não foi o presidente do Conselho Fiscal. O presidente do Conselho Fiscal, dentro do seu órgão, o Conselho Fiscal dentro do órgão, reuniu e decidiu que era preciso levar esta matéria a um órgão. É preciso aqui lembrar que o Conselho Central é composto por 119 membros. Exato. E são cerca de 115 membros que votaram na suspensão do Hélder Mendonça. E nesta mesma sessão, o Hélder Mendonça havia colocado como um dos pontos que devia se discutir a questão da prestação de contas do partido. E o partido anuiu. Não sei se consegue entender. Exato. Então, para dizer que... Então, existe algum relatório público ou prestação de contas sobre a utilização desta subvenção? Eu ia para ali. Exato. O que acontece é que a informação no Podemos, ela não é assim passada, por exemplo, estou com João, que é membro do Podemos, e eu pego na informação do partido e passo para João. Não, a informação ela é difundida nos órgãos. Okay. E eu preciso lembrar que o Hélder Mendonça faz parte de quase todos os órgãos de decisão do partido. E ele tem esta informação. Se ele tem acesso à planificação do partido, é porque ele faz parte desses órgãos. O único documento que o Hélder Mendonça não tem é o relatório de contas relacionado com o exercício econômico 2022.
2025. Exatamente este relatório ainda não partilhamos. Por simples fato, o exercício econômico 2025 ainda não encerrou. Aliás, o partido presta relatório de conta de um Conselho Central para o outro Conselho Central. Estamos a dizer que terminamos agora a 11ª sessão. Vai se convocar, visto que levamos muito tempo aqui para terminar a 11ª sessão. Na verdade, devia termos ido já a 12ª sessão. Não conseguimos porque tínhamos que terminar a 11ª sessão. Vamos passar daqui a 60, 90 dias no máximo para a 12ª sessão. Nesta 12ª sessão, vai sim fazer-se a prestação de contas. Vai-se fazer a prestação de contas. E devia, de facto, ser na base deste documento que o Hélder Mendonça devia confrontar a liderança do partido. Dizer que não, o vosso relatório diz isto, mas aquilo, e a discrepância aqui em relação a esta informação. Na base do relatório de contas. E o Hélder Mendonça não está-se a basear num relatório de contas. Está a basear-se num documento de planificação. É aqui onde nós entendemos que há aqui má fé. E é preciso lembrar que isto tudo acontece numa semana eleitoral, onde o Hélder Mendonça fazia parte de uma certa lista de candidatura e que era do seu interesse que esta lista de candidatura passasse. E para isto era de bom tom que a outra... A quem ele apoiava? Ele apoiava a candidatura do candidato Stélio Antônio. Este que, depois da suspensão do próprio Hélder Mendonça, ele decidiu retirar a sua candidatura durante o decorrer da 11ª sessão, no sábado, dia 28. Então, é preciso aqui sermos claros e sinceros que, fazendo uma análise, entende-se claramente que é aqui uma má fé. Uma má fé. Porque, sendo um membro sênior, que não só esse ano foi secretário-geral, ele sabe muito bem onde é que o secretário-geral presta contas. Exato. Senhor, há aqui um debate também que se levanta na opinião pública. Os valores que são recebidos do erário público, os partidos políticos que recebem dinheiro público, devem ter maior nível de transparência perante os cidadãos, porque isto não só afeta os membros dos partidos políticos, mas os moçambicanos no geral. O valor do erário público, no total, são mais de 400 milhões de meticais, que são canalizados aos partidos políticos. Quando temos hospitais que não têm luvas, não têm seringas, não têm material médico-cirúrgico para tratar os doentes nos hospitais. Temos problemas na educação, temos problemas de segurança e o Estado gasta milhões de meticais canalizando aos partidos políticos. E os partidos políticos não prestam contas destes valores que recebem do erário público. É dinheiro dos moçambicanos. A transparência na gestão destes fundos. Qual é a sua análise quanto a isto? Bom, eu não sei se os partidos políticos não prestam contas. Não quero concordar muito com isto. Exato. Nós fizemos parte de um escrutínio, 2024. Recebemos do erário público valores para a nossa campanha. E nós prestamos contas desse dinheiro. Recebemos por aí cerca de 8 milhões, alguma coisa. Nós prestamos conta deste valor. Prestamos conta. Exato. E ainda neste momento que estamos aqui a falar, que estamos empenhados em fechar o relatório de contas do exercício econômico 2025, este mesmo relatório que será depositado no partido, também será depositado nas finanças. Nós temos, pelo menos nós como podemos, temos essa responsabilidade e a consciência de que temos que prestar contas. Para partilhar também com a imprensa, que é para ver como é que estes valores são gastos ao nível, portanto, já agora do Partido Podemos. Depois vamos exigir dos outros partidos como é que esses valores são. Eu creio, se os órgãos já se permitir, eu agora já não sou secretário-geral, apenas irei prestar contas
pelo fato de ter sido um ano econômico que decorreu durante o meu mandato. Exato. Contudo, o partido agora está com uma nova liderança. Vamos partilhar a informação. Se a liderança concordar, penso que não há nenhum impedimento para que isto. Mas o que eu queria deixar claro é que eu não sei se não se presta conta. Porque para o nosso caso, como podemos... O presidente Forquilha, já temos informações de que já está a receber, portanto, aquelas regalias legais, que são de lei mesmo, como o líder da oposição, recebe perto de 75 milhões de meticais para o seu gabinete, para o funcionamento do seu gabinete. Bom, pode não ser, mas como foi secretário-geral do Podemos, este valor já está sendo canalizado por parte do Estado a este gabinete? Bom, como bem disse, estamos a entrar para uma área que a mim pessoalmente não me diz muito respeito. Contudo, posso aqui afirmar que de facto ele já está a usufruir de uma parte daquilo que são as regalias e direitos que a lei o concede. Então, há mais algumas outras coisas que ainda estão a faltar, mas é verdade, confirmo que de facto ele já começou a usufruir daquilo que é de direito na qualidade de líder da oposição e também no que diz respeito ao funcionamento do seu gabinete de trabalho. Então, sobre os números que se recebe, o gabinete do presidente não é gabinete do Podemos, é gabinete do presidente e líder da oposição. Então, aquele gabinete é do líder da oposição. Existe o trabalho do presidente como presidente do partido Podemos, mas existe uma responsabilidade acrescida sobre o presidente Forquilha como líder da oposição. Quando se diz líder da oposição, não se fala apenas do Podemos. Fala-se do MDM, fala-se da Nova Democracia, fala-se do Anamola, fala-se da Renamo, fala-se do PIMO, fala-se de tantos outros partidos da oposição, parlamentares, bem como extraparlamentar. Quer dizer, o presidente Forquilha, ele representa este grupo-alvo todo. Então, estamos a dizer que este gabinete do líder da oposição é mesmo para tratar assuntos da oposição e para isto ele responde por todos esses, tem que atender todos os seus homólogos dos outros partidos. Então, para dizer que existe aqui, de facto, uma separação e nós, como Podemos, desde o princípio, assumimos esta realidade. É verdade, os outros não conseguiam separar, mas nós escolhemos garantir que haja essa separação de líder da oposição e do presidente do Podemos. Exato. Temos o presidente do Podemos, mas também temos que respeitar que temos o mesmo presidente do Podemos, um líder da oposição que tem que responder a toda a oposição. Exato. Voltando para a questão do segundo vice-presidente da Assembleia da República, que impacto poderá ter, portanto, esta retirada desta confiança política, ele deixar de ser segundo vice-presidente da Assembleia da República? Que impacto esta situação pode gerar em termos de coesão da bancada parlamentar ao nível da Assembleia da República? Como chefe da bancada, que impacto isto pode ter ao nível da bancada? Bom, eu se calhar ficaria preocupado em relação ao impacto se estivéssemos a falar do chefe da bancada. Porque o poder político está com o chefe da bancada e não com o vice-presidente. O vice-presidente é mais ou menos uma figura representativa, mas a figura que cria, ou seja, a figura responsável pela unidade da bancada é a figura do chefe da bancada. Então, mas também, se calhar, aqui frisar que, olha, em termos de posições no Parlamento, não há ninguém que é intocável. Até o chefe da bancada, o dia que o partido entender que o Moussanhani já não representa aquilo que são os valores, os princípios do Podemos, o Podemos pode deliberar com que este chefe seja retirado. Exato. Então, para dizer que não existe intocável em nenhuma posição.
o único lugar que não se pode mexer é o soberano, aquilo que foi atribuído pelo povo, ou outorgado através do voto, que é o mandato de deputado. Exato. Isso não se pode mexer. Mas o resto das posições são posições que o partido, achando que o membro não está a respeitar, não está a representar dignamente os interesses do partido, o partido pode deliberar a sua substituição. Então, por isso que é um ato normal administrativo, que para mim nem entendo a razão disso ser usado como uma polêmica, como se fosse. É algo normal. Exato. Assim como o ministro é nomeado hoje, amanhã é exonerado. O partido Podemos teme que esta polêmica possa afetar a sua imagem junto do eleitorado. Estamos há 2 anos para as eleições autárquicas, 3 para as eleições gerais. Isto pode beliscar um pouco a imagem do partido? Eu acredito que não. Pelo contrário, eles vêm mostrar exatamente a nossa maturidade. Porque enquanto... É preciso entender uma coisa que me alegra no meio disto, é que é apenas o Hélder Mendonça que está aqui nesta confusão. Não sei se já viu um outro membro do Podemos nisto. Pelo contrário, é o que estava a dizer. Quem suspendeu o Hélder não é uma pessoa, não são 2 pessoas. São 115 membros, órgãos. E 2 absteram-se e uns 2 votaram contra. Não sei se consegue entender. Então, não é uma decisão unilateral, não, é uma decisão de órgãos. O Podemos, ele pauta por decisões colegiais. O que os órgãos definem... Aí nós... até que ponto os membros do Podemos, os deputados do Podemos, têm a liberdade de questionar a liderança do partido? Há muita liberdade. Há muita liberdade. Eu, pessoalmente, reúno-me com muita regularidade com os deputados. Semanalmente há encontros. E olha que esses encontros, em algum momento, nem dependem da minha presença. Mesmo eu ausente, a direção da bancada não é só Moçanhar. Temos a vice-chefe, temos o relator, temos o porta-voz. Esses representam a direção da bancada. A ausência de uns outros continuam os trabalhos. Para dizer que há sempre reuniões contínuas, nós debatemos, discutimos, esclarecemos o que é para ser esclarecido. As reuniões, eles existem exatamente para a resolução deste tipo de conflito, ou de desentendimento, ou procurar esclarecer. E nós temos reuniões contínuas. Aliás, o nosso próprio programa orientador na Assembleia da República, temos a sexta-feira, que é para as bancadas poderem se reunir e se organizar. Mas nós não dependemos só da sexta-feira. Os nossos membros das comissões, há dias no meio da semana que, depois de terminar a sua jornada dentro da comissão, conseguem espaço, comunicamos com todos, e quando há uma confirmação de um número significativo de deputados, então sentamos e reunimos para poder alinhar aquilo que é o nosso pensamento estratégico, aquilo que são os nossos problemas. Há sempre espaço. O Podemos sempre pautou por... Aliás, eu preciso lembrar aqui, o que o Podemos vem fazendo ao longo destes anos, há muitos partidos que não fazem. Principalmente os extra. Temos que entender que nós fomos um partido extraparlamentar até sensivelmente 2 anos atrás. Nós somos parlamentares resultado das eleições de 2024. E hoje que estamos a falar, estamos na 11ª sessão do Conselho Central. Então estamos a dizer que existiram outras sessões, tivemos a primeira, a segunda, a terceira, até chegarmos à 11ª sessão. Então significa que sempre existiram aqui encontros para tomar decisões. O Moçanhar não foi o primeiro secretário-geral do Podemos. O Mendonça não foi o primeiro secretário-geral do Podemos. Eu fui o 4º. Este que foi eleito no dia 28 é o 5º secretário-geral do Podemos. Quer dizer, houve escrutínios, houve sessões aqui que foram organizando o partido. Então, o partido ele sempre foi pautando por tomar decisões colegiais, e não é hoje que ele vai deixar de tomar decisões colegiais porque já está no Parlamento. Pelo contrário, estamos neste momento numa fase de consolidar aquilo que é o poder dos nossos órgãos, o funcionamento normal dos nossos órgãos. É verdade. Temos que admitir também que os conflitos que nós tínhamos ontem
já não são os conflitos que temos hoje. Exato. Os interesses que nós tínhamos ontem já não são os mesmos interesses que temos hoje. O que é que mudou? Alguns têm interesses diferentes, quer dizer... Mas o que é que mudou? O que é que mudou? Eu vou ser sincero e honesto. Eu não sou fundador do Podemos. Eu entrei no Podemos em 2019, o Podemos já existia, tinha uma estrutura funcional, não é? E sou dos mais novos no Podemos em termos de idade. Se calhar nem para ser secretário-geral eu teria tido essa oportunidade, porque tínhamos muitos membros fundadores. Mas chegou um momento que, porque ninguém olhava para o Podemos como algo que pudesse trazer algum resultado satisfatório ou podia progredir, alguns não acreditaram nisto. Exato. Alguns... Olha, eu preciso trazer... Na altura, quando foi preparado o processo eleitoral para a substituição de Hélder Mendonça, o processo eleitoral teve que levar 45 dias, do normal de 30 dias, que o órgão competente havia definido. Havia definido 30 dias para a submissão de candidatura, não sei lá quanto, mas o processo acabou levando 45 dias. Por quê? Porque venceu-se os 30 dias, não tínhamos nenhum candidato para a pasta de secretário-geral. Exato. Depois foi prorrogado por mais 15 dias. Foi durante os 15 dias que alguns membros do partido, na altura eu estava assumi a pasta do mobilizador nacional, isto no mandato do próprio Hélder Mendonça, alguns membros do partido começaram a incentivar-me. Concorre lá para isto. E eu normalmente respondi a alguns que, olha, eu penso que se calhar posso servir melhor o partido ainda como mobilizador. E não como secretário-geral. Mas disseram que, olha, não estamos a ter ninguém que vai concorrer, e de todos aqui, se calhar você é a pessoa mais indicada. Vai lá, nós vamos te apoiar. E nessa altura eu disse às pessoas que me traziam essa proposta, olha, sendo da vossa vontade que de facto concordam, preparem a proposta e submetam. Sabe quais são os procedimentos? E de facto foi preparada a proposta, foi submetida. Então, também nessa altura fui o candidato único, diferente dos outros. Tiveram outros... a concorrer para a mesma, mas eu não. Isso porque ninguém acreditava no Nessa Podemos. altura ninguém acreditava nisto. E hoje já a perspectiva já é outra. As imaginações, ou seja, as expectativas. Então, muita coisa mudou de lá para aqui. Exato. Então, para dizer que estamos num momento em que... Muitos olham para a política como forma de ascender. ascender, sim. exatamente. E diferentemente da altura que nós assumimos o poder. Eu assumi o secretário-geral numa altura em que o meu desafio era de facto fazer com que a voz do Podemos se fizesse sentir. Era uma altura de mostrar que, olha, é preciso haver mudanças no país. Tínhamos uma causa por defender, tínhamos uma ideologia por seguir. Então, fomos trabalhando nesse sentido, mas já hoje, alguns já não estão a pensar nisto, não é? É preciso, fala-se, por exemplo, dar um exemplo concreto, fala-se que inviabilizamos uma proposta de 850 mil meticais. Se me perguntar se esses 850 mil meticais que foi viabilizado era para quê? Era para pagar salários. E nós entendemos que ainda não estamos em fase de pagar salários. Ainda precisamos construir os alicerces do partido. Chegará um momento que vamos começar Exato. a pensar em pagar salários. O tempo já nos foge, Sebastião Mussanhar. Que mensagem o Podemos quer transmitir aos moçambicanos sobre transparência e boa governação? Olha, há um princípio lógico que nós queremos aqui deixar claro. É que os partidos políticos não podem ser olhados como sacos azuis para tirar dinheiro. Não podem ser olhados como um canal para enriquecimento. E o Podemos isto nunca vai defender e nunca vai apoiar. Todo aquele que olhar para o partido como um canal para enriquecimento, olhar para o partido como um saco azul, onde basta chegar, vai ter aquele benefício, aquela beleza e tudo mais, isto o Podemos não vai apoiar. E todos aqueles que estão neste momento frustrados é porque têm esta mentalidade de acreditar que não podemos ter um espaço para poder comer. Aqui não há taxa. Não podemos, não há taxa, não há mesa de honra, não há aqui cardápio aqui que cada um vai chegar. Não. Aqui só existe trabalho. Não podemos só a trabalho. A nossa missão, o nosso interesse é trazermos a este país uma ideologia diferente, um caminho de justiça social, onde a gente diga, olha, o trabalho deve ser o resultado daquilo que são
são as benesses, ou sejam, os resultados materiais. Quer dizer, primeiro é o trabalho, depois os resultados materiais ou financeiros. E não colocar o lado financeiro em primeiro e depois o trabalho. Não. Isso nós não apoiamos. Então, que fique claro, nós o que defendemos é que vamos primeiro ao trabalho. Não há aqui espaço para dizermos que não se pode justificar contra. O Podemos pauta pela transparência, o Podemos pauta pelos mecanismos mais nobres de gestão dos fundos, não só do erário público, mas de todas as outras contribuições. Mas que deixemos claro e seja entendido. No Podemos não é um lugar para vir encher bolsos. Exato. Mesmo para terminar, que lições o partido retira deste episódio e o que espera que aconteça daqui para frente dentro do partido? Primeiro, eu penso que esta sessão do Conselho Central ensinou-nos muita coisa. A primeira lição que aprendemos deste Conselho Central é que não se pode olhar para o partido como uma fonte de rendimento, mas sim um lugar de trabalho. E a segunda coisa que também aprendemos aqui é que no Podemos temos pessoas conscientes e lúcidas, pessoas que sabem analisar os factos, os eventos e tirar conclusões. E ficou claro aqui que não se pode manipular o membro do Podemos. E penso que esta também é uma grande lição que a sociedade é preciso ficar claro. O povo já não se pode manipular. Do mesmo jeito que se manipulava o povo ontem, hoje já não se pode manipular. E nós não podemos, mais uma vez provamos que o povo não é manipulável, não é com chantagem, não é trazer mensagens defamatórias, não é trazer argumentos fora para poder manchar um processo ou manchar um grupo de pessoas. Então, para dizer que a grande lição que nós aprendemos nisto é que saímos mais coesos, mais unidos. É verdade, com alguns focos acolá, que penso que em algum momento acaba nos ajudando as pessoas a terem que procurar perceber, afinal de contas, de que Podemos nós estamos a falar. De que Podemos está aqui diante de nós. E penso que isso vai, de facto, ajudar para que nos próximos dias o povo moçambicano, assim como a opinião pública, possa compreender, de facto, que o Podemos não estava perdido, mas tomou decisões assertivas quando era necessário tomar, mostrou a sua pujança, a sua postura de ser e estar. O fato de serem figuras de alto gabarito, de reconhecido mérito ou de renome, não significa que eles estão acima das normas estatutárias. Todos nós estamos sujeitos às regras. Muito obrigado, Sebastião Mussanhana, pelo seu esclarecimento em torno desta polêmica, em torno da suspensão de Hélder Mendonça e retirada da confiança política do segundo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando John. O Especial Informação fica por aqui, nesta edição que analisamos esta tensão interna no partido Podemos. Eu fico por aqui com promessas de cá voltar numa próxima oportunidade. Adeus, até lá.